Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre um assunto bastante importante. Você sabia que você pode ouvir a voz de Deus? O problema maior para se ouvir a voz de Deus é qual o órgão que nós dependemos para ouvir as coisas do mundo físico, que é o nosso ouvido, se difere do ouvido que ouve as coisas do Espírito. Bom, como ouvir Deus? Imagina, eu vou aqui agora dar um comando para você, tá bom? E esse comando que eu vou te dar, eu quero que você faça exatamente isso que eu vou direcionar você. Então presta atenção, eu vou contar até 3 e você vai dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mas você não vai falar de forma que você ouça a sua voz. Tá bom? Imagine que você esteja aí com pessoas e você vai dizer: eu te amo, Jesus. Se você falar e as pessoas te ouvirem, é porque você falou em um ambiente natural, onde todos podem te ouvir. Mas eu preciso que você declare: eu te amo, Jesus, apenas com o seu coração. Seus lábios não precisam mexer, som nenhum sairá da sua boca. Apenas do seu coração você vai declarar: eu te amo, Jesus. Eu vou contar até 3 e você vai dizer isso. Eu te amo, Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Bom, você declarou eu te amo, Jesus? Pois é. Se eu for até você agora e dizer: olha, você não falou eu te amo, Jesus, o que você me diria? Você iria dizer: sim, pastor, eu disse que eu amo Jesus. E se eu dissesse: não, você não disse, você arrumaria uma briga comigo, porque você ouviu, você se ouviu falando eu te amo, Jesus. E a minha pergunta é: com qual ouvido você ouviu você declarando eu te amo, Jesus? Certamente a forma declarativa interior, tá bom? Fez com que um outro ouvido que não fosse este ouvisse que você declarou eu te amo, Jesus. Bom, e se eu insistisse em dizer que você não declarou eu te amo, Jesus, certamente você ficaria muito chato e diria: pastor, com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, eu disse eu te amo, Jesus. Bom, você não ouviu você declarando eu te amo, Jesus? Pois é, eu não ouvi e ninguém à sua volta ouviu. E é exatamente nesse ambiente que Deus fala, nesse ambiente onde a dependência de ouvir a voz de Deus não se baseia no ouvido físico, mas em um ouvido espiritual. Por quê? E eu quero ler aqui um texto com vocês, que se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. A partir do versículo de número, do versículo de número 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Tem coisas, já está pronta, já está em Deus, mas essas coisas, elas não dependem de ser vistas pelos olhos físicos, nem ouvidos físicos e nem por sentimentos humanos. Aí o verso de número 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta as profundezas de Deus. Agora presta atenção no verso de número 11. Olha, eu estou aqui com a minha Bíblia e eu vou ler para você. Verso de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. E aqui eu quero que você entenda: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Então, peraí, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que ele não compreende? Porque a dependência dele de crer em Deus se baseia em seus órgãos físicos, olhos carnais, ouvidos carnais, sentimentos humanos. Então, para eles é uma loucura falarmos que nós podemos ouvir Deus. Agora, o versículo seguinte, o versículo de número 15, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando eu disse a você, olha, declare, mas não com a sua boca, né? Quando eu disse para você, declare com o seu coração, no seu espírito, quando você declarou, eu te amo, Jesus, só você tinha isso. Ninguém do lado de fora tinha isso. Só você tinha. A sua declaração foi unicamente e exclusiva sua. Você ouviu a sua voz intimamente. Você ouviu a sua voz interiormente. Então a questão não é sobre ouvir a voz de Deus, mas é você saber discernir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, porque no lugar aonde você se ouve é exatamente o lugar aonde Deus fala. É exatamente o lugar aonde Deus fala. Então, quando você declarou, eu te amo, Jesus, ninguém à sua volta ouviu, mas você tem toda a certeza que você declarou porque você ouviu. Então, são duas coisas. Primeiro, você falou, você declarou, mas você não usou a voz física, você usou a voz interior. Segundo, você se ouviu declarando, eu amo Jesus. Então, quando eu vou até você e eu digo, não, você não declarou isso, você fica chateado, porque foi verdade. Além de falar, você também se ouviu declarando. Então, você sabe que era a sua voz declarando ali, eu te amo, Jesus. Agora, a diferença é você ter percepção da voz de Deus. Para que isso aconteça, para você discernir entre a voz humana e a voz de Deus fluindo interiormente, você precisa do Espírito Santo, que é exatamente o versículo que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo de número 2, que diz assim: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, ouvidos não ouviu e não penetrou no coração de homens. Você percebe? Seu ouvido, esse ouvido físico, não te ouviu declarando, eu amo Jesus. Mas o ouvido que ouviu foi exatamente o ouvido que você pode também ouvir a voz de Deus. Você só precisa discernir entre a voz, a sua voz e a voz de Deus. Perceber a voz de Deus. E na medida que isso acontece, você então você continuar treinando isso no seu espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus, então se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode ouvir a voz de Deus. Você me entendeu? Amém? Se tem sentido isso para você, eu gostaria que você comentasse assim, olha, eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Comenta isso, aplica a fé nisso, liga no mundo espiritual isso que nós estamos declarando. Isso pode salvar a sua vida, isso pode salvar a sua história. Eu ouço Deus, eu posso ouvir Deus, amém? E eu gostaria que você compartilhasse isso com 10 pessoas que você ama. Se você está vendo esse vídeo e você ainda não é inscrito, então já se inscreva no canal. Ao lado da palavra inscrever-se vai ter um sininho, acione esse sininho, tá bom? E clique em salvar. Beleza, pessoal? Tamo junto? Bora que bora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!